Olá, tudo bem com você? Você acredita que a punição é a melhor estratégia para você educar seu filho? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar por que a punição não é a melhor estratégia para você educar seu filho. O meu nome é Etienne Soares e você está no Tenha Coragem. De onde que a gente tirou a ideia, nós adultos, de que para as crianças poderem agir melhor, a gente tem que fazer elas se sentirem pior? É bem comum os adultos acreditarem nisso, que a punição é uma excelente estratégia para poder educar os filhos. Dos pais que punem as crianças, a maioria faz porque realmente ama os filhos e realmente acredita que punindo-os vai fazer com que eles se comportem de uma maneira bem melhor e aprendam sobre aquilo que eles se comportaram mal. Só que existe algumas razões para que os adultos acreditem nisso. Então, primeiramente, porque muitos de nós já foi punido ou conhece alguém que foi punido na vida e que mesmo assim sobreviveu a tudo isso. Então, não é difícil entender por que as pessoas realmente acreditam que isso é uma boa estratégia. Uma outra razão que contribui para as pessoas utilizarem da punição é que ela tem um efeito rápido. Geralmente, ela para o mau comportamento e faz ali a criança ou adolescente parar aquilo que estava incomodando os pais. Então, isso gera um certo conforto e acaba que os pais acreditam que com esse alívio, esse conforto, resolveu o problema. E o que a gente vê é que isso é a curto prazo, até resolve, mas é a curto prazo. Se a gente for ver, muitas vezes esse mau comportamento volta a aparecer. Então, ao contrário do que se pensa, as punições elas não contribuem para desenvolver e fazer com que os filhos tenham um repertório de habilidades e desenvolvam comportamentos mais funcionais, né? Então, eles ensinam apenas o que não deve ser feito. Então, se o seu objetivo como pai, como mãe, é simplesmente que o seu filho te obedeça, pode ser que essa realmente seja uma boa estratégia e aí eu paro por aqui. Só que se você quer muito mais que isso, e eu acredito que você quer mais que isso, porque senão você não estava parando o seu tempo aqui para assistir esse vídeo, eu imagino que você, como eu, deseja que seu filho saiba lidar com os desafios da vida e se torne um adulto saudável. E os estudos mostram que você punir jamais vai ajudar uma criança, ou já ajudou uma criança ou um adolescente a se tornar uma pessoa mais responsável, mais capaz e mais afetuosa. Então, pelo contrário, essa prática ela pode ter efeitos bem danosos. Então, a gente vai falar de alguns efeitos colaterais indesejados. O primeiro deles é as consequências, né? A consequência da punição, o medo, né? Gera medo, gera uma insegurança. E aí a criança ou adolescente tende a se esquivar ou a fugir para tentar evitar aquilo ali que gerou muito desconforto para ela. Então, quando a pessoa não enfrenta um problema, inicialmente gera uma sensação assim de alívio, afinal de contas ela não tem que lidar com aquilo. Então, a tendência é nós fazermos, as crianças e os adolescentes também, repetir aquilo. Então, isso durante muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai se retraindo, vai tendo mais dificuldade porque ele não exercita essa habilidade de lidar com o problema, de lidar com as próprias emoções e também com as emoções das outras pessoas. E isso, a partir disso, ele passa a evitar se relacionar com outras pessoas e também evitar situações novas ou que pode gerar uma avaliação negativa. Um outro efeito bastante negativo pode ser quando se tem castigos físicos. Isso porque, além do medo, a gente tem a presença de outras emoções bastante desconfortáveis, que é a raiva, a frustração, a ansiedade e que coloca a autoestima de qualquer pessoa, gente, lá embaixo. Então, além disso, a criança ela pode acreditar que ela realmente é uma pessoa má, um filho mau e que merece que ser maltratado. Além disso, o filho pode decidir a partir disso que realmente ele é uma pessoa má e que precisa sim ser punido, ser maltratado e merece apanhar. Então,
você ensina que tá tudo bem cometer violência também com quem é mais fraco que você, mais frágil que você. E existem estudos que dizem que as crianças e os adolescentes que vivenciam essa situação de violência também tendem a ter mais comportamentos desafiadores, comportamentos agressivos e também reproduzir esse comportamento com outras pessoas. Outro fator importante é que quando as punições elas são frequentes, elas vão provocar um estresse tóxico. E aí o hormônio do estresse que vai ser produzido, que é a adrenalina, o cortisol, vai diminuir a capacidade de concentração da criança e do adolescente. E aí a gente vai ter alguns efeitos como agressividade aumentada, problemas relacionados à socialização, dificuldade de aprendizagem, além de se distanciar muito dos pais. Uma outra consequência bem comum e presente na punição é que ela vai despertar, mas ela pode despertar naquela pessoa que cometeu a punição culpa. E essa sensação de desconforto, de que fez algo errado e de que vai ter consequências a longo prazo, pode fazer com que uma pessoa, um pai, um adulto, saia de uma postura agressiva para uma postura passiva e permissiva e autorize que o adolescente e que a criança tenha muitos benefícios e perceba, inclusive, de que ela pode aproveitar que o pai ou que a mãe ou que o adulto dê um sinal. Outro perigo é quando a criança ou adolescente percebe que o adulto se sentiu culpado e ele pode perceber que ele pode utilizar disso para poder ter alguns ganhos. Aí você que fica na mão do seu filho, né? E aí isso é muito desrespeitoso com você e não deve ser encorajado. Outra consequência comum bastante presente na punição é que ela pode vir a despertar a culpa e o arrependimento em quem faz. E até uma sensação assim de que fez alguma coisa de errado e que a longo prazo isso não vai ser bom. Então esse desconforto, ele muitas vezes pode fazer com que o adulto saia de uma postura controladora para o outro extremo, que é uma postura permissiva. E aí confunde a criança e o adolescente, além de poder contribuir para que ele perceba o quanto que você se sentiu desconfortável com aquilo e ainda utilize disso para poder ter algum ganho secundário aí com isso. Então, dessa forma, você ensina o seu filho a não se responsabilizar pelo próprio comportamento e também o impede de desenvolver habilidades. Então, é muito importante a gente lembrar que quando a gente utiliza da punição, a mensagem que vai ficar para aquele que está sendo punido é a de que você vai pagar por aquilo que você fez. Então, ao invés de você contribuir para os seus filhos enxergarem os próprios erros como verdadeiras oportunidades de aprendizado, você vai contribuir para eles terem reações, por exemplo, de ressentimento, quando eles sentirem que foi uma injustiça aquilo que você fez. E aí vão ficar pensando por que você fez isso com ele. Outra reação comum é a reação de vingança. Se eles pensam que aquilo ali foi injusto, eles também podem pensar o que eles vão fazer para poder vingar. Um outro efeito, uma outra reação pode ser afetar muito a autoestima dessa criança e desse adolescente e ele achar realmente que ele é merecedor de ser maltratado, de ser punido, e isso ter consequências lá na vida adulta quando ele se permite e acha normal numa família bater, apanhar, ter um relacionamento abusivo, né? Vivenciar um relacionamento abusivo. Além disso, outra forma que o adolescente ou a criança também pode reagir é aceitar aquela punição já pensando o que vai fazer da próxima vez para não ser descoberto. Bom, agora que você já sabe alguns dos reais efeitos da punição, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a disciplina positiva em outros vídeos e ver como que ela pode te ajudar a educar os seus filhos de uma maneira muito respeitosa, gentil e firme, para fazer com que seus filhos se sintam capazes e amados e se sintam encorajados a olhar para os erros como verdadeiras oportunidades de aprendizado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, dá o seu like aqui para mim, porque assim você me ajuda a fazer com que essa sementinha, esse conteúdo de
amor, esse conteúdo de respeito mútuo possa chegar a mais lares e alcançar mais famílias. Assim a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Então eu te espero no próximo vídeo e gratidão por me assistir e por me escutar. Um abraço.